Está começando mais um Checkmate temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, a cada programa, um apresentador que passou aqui pelo Checkmate vai conduzir as entrevistas. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é Bruno Gomes. Ele é formado em Radialismo e Jornalismo pela UFRN, foi professor substituto do Departamento de Comunicação Social da instituição e apresentou o programa em 2014 e 2018. Seja bem-vindo, Bruno. Letícia, muito obrigado. Vocês telespectadores também. Agradeço a professora Valquíria, ao professor Sebastião da casa. Estamos em um momento festivo e é bom compartilhar isso com vocês. E para iniciar a nossa entrevista, vocês vão conhecer agora um pouquinho do nosso entrevistado de hoje. Confira. Tiago Domingos Rebolo é jornalista formado pela UFRN. Nascido em Uberaba, Minas Gerais, Tiago entrou na universidade em 2012. De lá para cá, em sua trajetória na comunicação, colaborou com diversos canais de comunicação locais, como o Potiguar Notícias e o Agora RN. Tiago também tem experiências no rádio. Atualmente, o jornalista é apresentador e editor para o portal da 98 FM em Natal. Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa Checkmate. É bom tê-lo aqui no estúdio da TVU. Boa noite, professor Bruno. A alegria é minha, né? Boa noite também, Letícia, Laísa, Ingrid, Jaqueilton. Uma honra para mim estar aqui no Checkmate. Eu que já fui aluno aqui da UFRN, já estive no lugar em que vocês estão hoje. Para mim é muita honra estar aqui. E para ajudar a entrevistar o nosso convidado, teremos a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. Letícia Dantas, do curso de Publicidade e Propaganda, Jaqueilton Gomes, do curso de Jornalismo, Ingrid Torres, também do curso de Jornalismo, e Laísa Beatriz, que também faz jornalismo aqui na UFRN. Tiago, para começar nessa temporada, a gente pede aos nossos entrevistados para contar histórias ou situações engraçadas que viveu no exercício da profissão de jornalismo. Você tem algumas dessas ou alguma para começar agora? Só tem meia hora? Só tem meia hora. Bruno, então, nossa profissão é muito dinâmica, né? Todos os dias a gente se depara com várias situações curiosas, mas uma coisa que eu estava lembrando esses dias foi um episódio na Prefeitura do Natal. Eu estava lá esperando o dia todo, estava acompanhando uma reunião que estava acontecendo lá na Prefeitura entre o então prefeito, que era Carlos Eduardo ainda na época, e o diretor do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Na época era o General Frasch, que era o diretor do órgão. E eles estavam lá nessa reunião que se alongou, a imprensa foi toda chamada para lá e eu esperando, né, para conversar com o general, com o prefeito, quando saísse da reunião. E eu esperei a tarde inteira, entrou pela noite, os colegas jornalistas foram embora e eu, na ansiedade, e eu esperei já, até porque era a pauta que eu tinha que voltar para a redação com aquela notícia, com aquela pauta, com aquela matéria. E eu esperei o general Frasch sair dessa reunião e o prefeito, na época, Carlos Eduardo. E aí, quando eles saíram da reunião, eu abordei o general Frasch na porta da prefeitura e aí eu perguntei: general, como é que foi a reunião, né? O que vocês discutiram? E ele: não, foi boa a reunião, né? Todo monossilábico, foi ótima a reunião. Eu falei: e a obra, general? Como é que anda a obra? Qual é a previsão para a entrega e tudo mais? Aí ele: peraí, meu amigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí fez assim com a mão, aí falou: minha bola de cristal aqui não está funcionando muito bem, não. Eu não sou vidente para prever quando é que a obra vai ficar pronta, não. Mas, rapaz... Aí eu: mas general, calma, eu tô só perguntando a previsão da obra. Eu já disse a você, meu amigo, que eu não sou vidente, não. Sai daqui. Poxa. Aí o general me responda: eu não estou pedindo para o senhor prever, ser vidente, não. Eu quero que o senhor me diga, com base nas informações que o senhor tem da obra, do projeto, qual é o prazo para concluir a obra. Aí ele: você está me incomodando aqui, sai daqui. E aí saiu em direção ao carro. E eu saí perseguindo ele. Embaixo de chuva, eu saí atrás do general e continuando a perguntar: general, qual é a previsão da obra? Qual é a previsão da obra? A sociedade quer saber. Eu sou jornalista, eu esperei a tarde inteira o senhor aqui, o senhor disse que ia falar, a sua assessoria falou que você ia conversar com a gente. E aí já são, 7 horas da noite, 8 horas da noite, o senhor não vai falar comigo? Ele: amigo, sai daqui. E eu fui correndo atrás dele ali, embaixo de chuva, na Praça 7 de Setembro. Em frente à Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a antiga sede do Governo do Estado, onde é a Pinacoteca hoje.
e ali a prefeitura. E aí foi um episódio bem engraçado, porque depois, quando eu estava correndo atrás dele, que eu comecei a rir da situação que eu estava. Você caiu em si para... Aí eu deixei ele embora, ele saiu, entrou no carro e eu fui embora, voltei para a redação, sem a informação, mas voltei com essa história para contar, né? E está aqui compartilhando conosco hoje, né? Vamos à primeira pergunta feita por um dos nossos estudantes, agora, Jaqueilton Gomes, aluno de jornalismo. Olá, Tiago. Tudo bem, Jaqueilton? Tudo bem. Tiago, a gente vive um tempo em que vemos muitos ataques a jornalistas. Você já vivenciou isso na pele? Você já sofreu alguma perseguição, algum ataque por causa da nossa profissão, por causa da profissão de jornalismo? Fora quase esse, né? Fora quase esse. Não, sim. Especialmente na área em que eu atuo com mais frequência, que é a área da cobertura política, sempre tem muita pressão que a gente recebe, né? Às vezes por ter produzido algum material ou para que a gente não produza determinado material. Então, nas redações por onde eu passei, nesse pouco tempo de estrada que eu tenho, né, mas pelas redações onde eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sempre tem acesso a muito material que chega. Muita denúncia, muita informação que as pessoas compartilham e querem que o jornal dê voz àquilo ali. Então já houve situações sim em que determinado material a gente teve que fazer algumas adaptações, talvez por terem temas mais sensíveis, ou então às vezes você publica um determinado material, você produz algum tipo de conteúdo e aí você precisa que a direção da empresa, que o editor do jornal, que o diretor realmente sustente aquilo ali, porque as pressões vêm, é o prefeito, é a governadora, sei lá, é o deputado que liga tentando pressionar para que você mude aquilo ali, aquela apuração, e aí é importante que nesse momento a gente se lembre do que é preponderante na nossa atividade, né? Que é o interesse público em primeiro lugar, e você conseguir ter também o apoio dos seus colegas e da redação onde você trabalha para que você leve adiante aquele conteúdo, aquela informação. Então é um desafio diário, sempre acontece sim, essas pressões são comuns, são normais e a gente precisa lidar com isso. No início foi bem complicado, foi bem difícil assim, a gente fica preocupado, fica com medo, né? Você está verde na redação. Eu comecei a trabalhar ainda nas redações ainda como estudante, né? Como estagiário. Então você recebia a ligação ali de um deputado, de um prefeito, de um secretário. Naquela tentativa de intimidar o seu trabalho, é preciso que você tenha realmente perseverança naquilo que você está fazendo e lide com isso, entender que o mais importante realmente é o interesse público em primeiro lugar, contanto que você não agrida, não ofenda ninguém, não cometa nada ilegal e seja sempre gentil e educado nas suas tratativas, a gente vai vencendo essas pressões. Temos sempre o nome a zelar, né, como jornalista. Sem dúvida. Tiago, localmente é possível ter independência para noticiar, tendo em vista que grande parte dos nossos veículos de comunicação pertencem ou têm ligação com algum tipo de político? Bruno, olha, é um desafio, né? Imenso. Eu, particularmente, eu nunca trabalhei em nenhuma redação de algum veículo que pertence a algum grupo político específico, né? As redações dos jornais por onde eu trabalhei pertenciam a grupos empresariais privados, não tinham esse envolvimento direto, né, com nenhum político. Mas a gente sempre tem contato, conversa com colegas que são de redações, de outras redações, e a gente sabe que realmente tem muitos veículos que são ligados a políticos. E eu acho que, na verdade, determinados assuntos que são mais delicados, eles até são abordados, talvez não com a ênfase que o assunto mereceria. E aí é que eu acho importante que a gente realmente tenha o debate para que a gente tenha a democratização, né, dos meios de comunicação, porque a sociedade vai poder ter acesso a variadas leituras sobre o mesmo fato, sobre o mesmo assunto. É difícil para você ter um veículo que seja totalmente independente, não só das questões políticas, mas de qualquer outra questão, mesmo ideológica. Então é importante que a gente tenha muitos veículos com várias leituras diferentes para que o cidadão, o leitor, o espectador possa ter acesso realmente a todas as informações que ele precisa. Então eu não condeno a prática dos veículos em si. Eu acho que é preciso que a gente tenha mais veículos de comunicação nas mãos de mais pessoas. E aí sim, eu acho que a gente vai ter uma comunicação realmente plural e fatos que precisam ser mostrados não vão ser escondidos. Tiago, vamos agora a mais uma pergunta feita por Ingrid Torres, do curso de jornalismo.
Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Ingrid. A forma de fazer jornalismo, ela sofre com constantes transformações, é tanto que os jornais impressos, eles quase não existem mais, né? Então, você acha que as mídias digitais são realmente o futuro de divulgação de notícias? E como é que fica o rádio e a TV? Ingrid, de divulgação de notícias eu não tenho a menor dúvida, isso já é realidade, na verdade. As pessoas, elas se informam cada vez mais pelas redes sociais, né? Hoje o celular é talvez a principal fonte de informação depois da TV. A TV ainda é o principal meio pelo qual as pessoas se informam, especialmente nas áreas mais remotas e tudo mais. Mas falando de conglomerados urbanos, locais onde mais pessoas têm acesso a tecnologias, sem dúvida as redes sociais já são ali a número 1 em termos de acesso à informação. Agora, isso não significa que os meios tradicionais de comunicação vão se acabar, né? Veja que quando a TV surgiu, diziam que o rádio ia acabar, assim como a internet surgiu, diziam que o jornal impresso ia acabar, e nenhum desses meios acabou. O que eu acho que as redes sociais trazem é um desafio maior para esses outros veículos. O jornal impresso, por exemplo, ele não pode mais ser um veículo que vá se levar apenas notícia, até porque um fato que aconteceu hoje, amanhã de manhã já vai ser velho, né, do conhecimento de todos. O jornal impresso, por exemplo, ele pode trazer um diferencial, ele pode trazer uma leitura diferente, ele pode trazer uma repercussão, ele pode trazer uma opinião sobre aquele fato. Ele pode denunciar fatos novos também, né? E por isso a importância de a gente ter redações cada vez mais profissionalizadas para que a gente tenha profissionais realmente que possam apurar informações e trazer aquilo como novidade no jornal impresso. E os outros veículos também. Essa busca pelo diferencial. Deixar de fazer o que todos estão fazendo, tentar fazer algo diferente e dentro do mesmo fato trazer leituras diferentes sobre aquilo, porque assim esses meios vão continuar sobrevivendo e vão continuar despertando o interesse de uma fatia da sociedade. Hoje é impensável, por exemplo, para quem é mais jovem ou para quem já convive desde sempre com esse mundo digital, que pessoas possam comprar jornal e ler. Mas existe um público. A gente tem aqui na cidade... Existe, né? E a que gente bom tem que existe, né? Exato. A gente tem aqui na cidade de Natal, por exemplo, 3 jornais impressos circulando e com um quarto chegando. E todos eles têm saída, têm leitura. Mas aqueles que têm uma leitura diferenciada, que conseguem entregar um conteúdo diferente, esses têm mais chance de sobreviver por mais tempo. Resta só saber identificar e seguir por esse caminho. Você fez uma entrada interessante com as redes sociais, jornalismo online, também o jornalismo literário teve um espaço maior. Você acha que no próprio jornalismo impresso há possibilidade de outros gêneros que faça daqui a alguns anos a gente entender? Não, vamos ter um outro público com a outra linguagem também dentro dos cadernos, por exemplo. Sem Não estou dúvida. pedindo uma receita pronta, né? Mas Claro. como é que você vislumbra esse tipo de espaço para o próprio fazer? Nós temos alunos aqui que, se não entraram, vão entrar no mercado a um curto período, digamos assim. Sem dúvida. Eu trabalho hoje em jornal impresso, né? Eu sou editor do jornal Agora RN. E a gente percebe, sentindo a recepção das pessoas para determinados conteúdos, que as pessoas querem ter acesso ao jornal para terem algo diferente. Então a pessoa não quer pegar um jornal para saber uma notícia. Elas querem saber qual é a opinião do jornal, o que o editorial está dizendo, o que texto tal, colunista tal está escrevendo. Às vezes você tem um colunista que escreve de uma forma mais singular, mais diferente. Você pega uma Folha de São Paulo, por exemplo, que é um jornal muito plural e que dá voz a variados colunistas de variados estilos diferentes. Então a pessoa abre a Folha de São Paulo, ela quer ver o que Zé Simão está dizendo sobre aquilo ali. Ela quer rir, ela quer se divertir com aquele fato, ela quer ver uma charge, ela quer ver um editorial, uma opinião contundente sobre aquilo, ela quer formar opinião. E aí é por isso que eu acho que no caso do jornal impresso, que é a área onde eu tenho mais atuação e que eu tenho mais paixão por trabalhar, é o impresso, pode exercer um diferencial. Realmente ir em busca daquela fatia da sociedade que quer formar opinião. Fato pelo fato, eu acho que nunca a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem agora, mas não necessariamente informação qualificada e profunda. E é isso que esses outros meios mais tradicionais podem ter um caminho muito longo para percorrer. O próprio rádio também. O rádio se revolucionou, né? Eu também hoje tenho atuação em rádio, eu trabalho numa rádio aqui em Natal, 98 FM, e a gente percebe que nos últimos anos as emissoras de rádio buscaram outros caminhos para tentar chegar. Então a gente percebe hoje que os rádios se transformaram em grandes arenas de debates, o rádio ele televisiona hoje todo o seu conteúdo, ele está presente muito mais facilmente. Então assim,
diversificar, esquecer que o único modo de fazer jornalismo é aquele de só noticiar e reportar um fato. Isso aí no WhatsApp chega, né, pra gente. Já teve algum momento curioso dessas transmissões online, né? No 98 você tem a presença ali de uma audiência assídua e também concomitante à produção jornalística, digamos assim. No ao vivo, já chegou alguma coisa que você pode citar aí pra gente? Ao vivo? Não, sempre tem, né? A 98 FM, que é a emissora onde eu trabalho, chega muito, muito longe no estado, né? São mais de 300 cidades onde a rádio tem alcance, onde a rádio chega. Então sempre chegam, sim, coisas curiosas, desde uma denúnciazinha que está faltando leite numa escola no interior, lá não sei aonde, até uma grande denúncia denunciando um prefeito, uma governadora, um secretário de determinada conduta. Na rádio, o que é mais presente assim são esses debates, realmente. Lá na emissora e várias outras, esse é um estilo que as emissoras de modo geral estão adotando, é muito mais você colocar pessoas que pensam divergente, pensam diferente sobre o mesmo assunto e colocá-las para debater um determinado assunto, com uma pessoa mediando. E aí isso rende debates muito quentes, fervorosos e é normal, né, que isso aconteça e é até bom. A gente tem que realmente ter esses 2 a 3, 4, 5 lados de uma mesma história, porque isso enriquece o debate. E jornalismo tem que ver sempre os dois lados, né? Às vezes 3, 4, 3 5. ou 4. Bom. Tiago, alunos e nossa equipe da TVU, agora a gente vai para um breve intervalo e você de casa não sai daí. E já a gente volta com o segundo bloco do programa Checkmate. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Checkmate, que hoje recebe o jornalista Tiago Rebolo. Tiago, há mais ou menos 2 anos você passou para o curso de Direito e não continuou. Nossa equipe pesquisa, viu? Pretende mudar de profissão? Vamos perder um jornalista, ganhar um advogado? Como é que está essa situação? Jamais, não. Olha, dentro do jornalismo a gente vai encontrando áreas em que a gente gosta mais de atuar. E eu sempre gostei muito de pesquisar profundamente os assuntos. E eu descobri que eu tenho uma certa vocação, uma certa vontade de me aprofundar mais na área do direito. Mas não que eu vá ser um advogado que tem um pé na comunicação, e sim um jornalista que sabe de leis. Uhum. É algo que eu sempre tive interesse. Então, não só na área do direito, como na área da economia, que eu tenho estudado mais recentemente também, são 2 áreas que eu tenho interesse de me aprofundar. Eu iria cursar o curso de Direito aqui na UFRN, decidi adiar esse projeto, que realmente não ia dar. É um curso que demanda muito, né? Muito tempo, muita atenção. Mas é um projeto que está adormecido apenas. Ele vai ser retomado, sim. Eu acho que todo jornalista deveria, no mínimo, ter curiosidade de buscar entender um pouquinho mais sobre direito. É importante, isso é a base da nossa sociedade e a gente tendo conhecimento sobre isso, eu acho que é o primeiro passo para que a gente realmente tenha uma sociedade democrática, a gente possa ter um bom jornalista, um bom profissional. Enfim, é um projeto que eu quero retomar. Mas não vou sair de jornalismo. Não vai, né? Pronto. Já passamos a informação para os nossos telespectadores. E agora teremos uma próxima pergunta feita pela estudante de jornalismo, Laísa Beatriz. Prazer, Tiago. Então, todo jornalista ama dar informações em primeira mão, né? E a minha pergunta vale tudo para dar um furo jornalístico? E a outra pergunta quais os limites éticos ao passar uma informação? De forma alguma, Laísa, nunca vale tudo para dar o furo jornalístico. Hoje eu sou editor nos veículos em que eu trabalho, né? Então eu tenho muito contato com estagiários, né? Colegas que estão recém-formados ou que ainda estão em formação. E eu costumo dizer, né, olha, se tem uma coisa que eu não tenho a menor pressa, não tenho o menor interesse de dar furo, é morte de alguém, é algo que vai afetar a honra de alguém, a imagem de alguém, porque realmente o jornalismo ele tem um poder destrutivo, dependendo da forma como ele é utilizado, muito grande. Então, de forma alguma, né, eu acho que o furo bem dado é aquele furo bem apurado e a tempo de você dar na frente dos demais. Mas você fazendo jornalismo bem feito, fazendo jornalismo a tempo, com afinco, você consegue dar o furo na frente de todos e o furo bem feito. E o limite ético é aquele que está lá no nosso código de ética, né, dos jornalistas. Não tem muito segredo, são ali acho que 18 ou 19 artigos é o nosso código de ética. Lendo aquilo ali, é curtinho,
a gente consegue ter uma boa atividade jornalística sem ferir a honra de ninguém, sem desrespeitar as leis, né, que é importante, porque tem muito uma cultura ainda enraizada na atividade jornalística de determinadas condutas e práticas que talvez alguns profissionais da comunicação utilizam e que são ilegais. Né? Então é importante respeitar o que está ali no nosso código de ética, fazendo bem feito, fazendo a tempo, estudando, se aprofundando, é possível dar o furo, é possível ser exclusivo sem desrespeitar os limites éticos. Vamos lá, Tiago, para mais uma pergunta. Você começou a atuar nas redações antes mesmo de se formar. Hoje não é mais exigido também o diploma para divulgar notícias, mas para você, qual a importância dessa formação para atuar no mercado de trabalho jornalístico? É fundamental. Eu comecei a atuar nas redações antes de me formar, né? E hoje, sendo beneficiado pela decisão do Supremo que autorizou que pessoas sem formação ocupassem cargos como profissionais da comunicação, eu vejo que isso é absolutamente, enfim, não cabe. É colocar responsabilidade demais na mão de pessoas que não têm o preparo adequado para exercer aquela atividade. E nem todo mundo vai ter o cuidado de respeitar os limites éticos. E eu acho que o curso de jornalismo, a formação em comunicação de modo geral, ela nos expõe a um arcabouço teórico que é imprescindível para que a gente exerça na prática o jornalismo. E hoje, infelizmente, pessoas sem formação nenhuma ocupam espaços absolutamente importantes. Às vezes você tem redações inteiras de jornalista e o chefe não é jornalista. Então, assim, como é que alguém que não tem formação ele pode dar orientação para alguém? E isso acaba corrompendo alguns profissionais de comunicação. E isso faz com que essas pessoas extrapolem completamente os limites éticos, a gente falou agora há pouco. E isso é uma coisa de agora. A gente teve atuações jornalísticas fantásticas no passado. Então, assim, não é a democratização que foi feita que vai garantir que você tenha um jornalismo realmente pujante. Então, eu sou absolutamente contrário. Eu acho que a formação ela é extremamente importante, ela dá uma base fundamental. Não significa que as pessoas que não têm formação não possam ocupar espaços de mídia, não estou falando isso. Mas eu acho que determinados postos-chave, pessoas que têm o poder de levar adiante determinadas informações, essas pessoas têm que ter uma bagagem para poder fazer isso. Até porque, falando de veículos de comunicação, você pega rádio, TV, são concessões públicas, são espaços públicos que essas pessoas estão ocupando. Agora a estudante de Publicidade e Propaganda, Letícia Dantas, fará mais uma pergunta no programa Checkmate. Então, o combate à desinformação é um dos principais, um dos maiores desafios vividos hoje em dia pelos grandes veículos de comunicação. Principalmente quando a gente vê que as redes sociais, ela traz informação e também desinformação muito rápido. Então, como é o dia a dia do jornalista profissional nesse combate à desinformação para não cair em armadilhas e acabar divulgando fake news? É o grande desafio da questão da rapidez. A maioria das fake news que são compartilhadas, às vezes por veículos de comunicação, é nessa pressa de querer dar o furo, né? Então, às vezes você recebe uma informação no WhatsApp ou em qualquer outra rede social e o jornalista tem aquela ansiedade de legitimar aquela informação. E aí acaba fazendo isso sem checar, às vezes, né? Então, assim, nas redações em que eu trabalho também, a orientação sempre é aquela. Não adianta você ter rapidez e levar adiante uma informação errada, porque uma vez há uma reputação de alguém, ela sendo exposta, destruída, abalada, é muito difícil de se recuperar. Né? O fato ele ganha manchete e a retratação ganha uma notinha. Então é preciso ter muito esse cuidado na prática. O combate às fake news ele é cada vez mais desafiador porque as coisas são espalhadas nas redes sociais sem selo, né? Sem carimbo. Muito rápido também, né? E muito rápido, fluido. Exatamente. Mas é importante que a gente entenda também que os veículos de comunicação eles têm um papel fundamental. As pessoas confiam nos veículos de comunicação. Então, é importante que a gente entenda. Às vezes a gente costuma verificar, né, no dia a dia. Às vezes um fato ele ganha todo dia, mas todo mundo quer ver o que o Jornal Nacional vai dar sobre aquele assunto. Porque se tem uma confiança, estou falando aqui do principal telejornal do país, a gente quer ver qual é a leitura que eles estão dando, porque a gente sabe que eles vão checar, que eles vão conversar com os variados atores que estão participando daquele fato. Então, assim, vamos cada um de nós ser um pouquinho do que é o Jornal Nacional para a massa, né, da população brasileira. Vamos fazer isso, vamos fazer essa checagem, vamos conferir antes de publicar.
E, enfim, a gente pode até dar depois, mas com certeza vai ser uma informação muito mais confiável e as pessoas valorizam isso. E aí, como é que fica também o trabalho com a pós-verdade, né? Porque a gente fala com a fake news, mas quando a gente dá só uma parcela da verdade, como é que você observa também o fazer jornalismo por essa perspectiva da pós-verdade? É outro desafio, porque aí entra, eu acho, um pouco nas primeiras perguntas, acho que foi a primeira ou a segunda pergunta, isso acontece muito na política. Às vezes você dá o fato, mas você não dá o fato com todas as vertentes que ele tem. E isso acaba gerando como consequência a interpretação distorcida dos fatos, né? Isso aí é tão negativo, tão ruim quanto a notícia falsa, porque você gera a percepção errada, equivocada de um assunto. E aí é um desafio, inclusive, para o próprio jornalista, porque nós temos dentro de nós mesmos convicções ideológicas e sensações, sentimentos sobre determinado assunto, determinado conteúdo, que a gente acaba transmitindo, se a gente não tiver cuidado, para aquele conteúdo. Estou falando de tudo, não só política, até mesmo o tratamento de um caso de violência, sei lá. Se você não tiver cuidado, você acaba atropelando o devido processo legal das coisas e levando adiante a informação que às vezes pode não se mostrar aquela que é a real. E aí, onde é que fica? Então é um desafio também para o jornalista, isso, de você tentar empreender, olhar a situação de uma maneira geral, holística, né? E aí, o jornalista também ele é um intérprete, né, do que está no seu meio e sempre mira naquela coisa, interesse público. Esquece a sua convicção, a sua ideologia, o seu sentimento sobre aquele fato e noticia o fato objetivo, né? E aí vai dar certo. Tiago, os alunos também fiquem à vontade, nós já estamos quase terminando o programa, mas ainda é um certo espaço. Tiago, você falou dessa linha editorial, da política, mas de outro lado, vou te trazer para outro lado. O jornalismo alternativo, o jornalismo independente, em que medida isso é importante para conversar com futuros jornalistas ou com o público em geral? Como é que a gente pode ver a importância dessa narrativa feita por um jornalismo que transcende essa narrativa do grande conglomerado de mídia, digamos assim? É fundamental, é importante entender o seguinte: há espaço para produção independente. Isso aí que é importante que a gente tenha em mente, porque veículos de comunicação, por seus interesses econômicos, políticos, enfim, não abordarão determinados assuntos ou abordarão de uma maneira comedida ou de uma maneira enviesada. Isso, não estou falando nem em tom de crítica, não, é o que acontece de verdade. E aí o jornalismo independente, aquela atuação que não tem ligação e conexão com nenhum grupo político, econômico, e ela tem liberdade para realmente abordar o fato como ele é, vai ter o público que vai querer ler, consumir aquele conteúdo. Então, tem espaço para todos. E é importante que cada jornalista, na sua intimidade, na sua independência, vá adiante, produza. E tentar encontrar os caminhos diferentes, os caminhos inovadores. E certamente tem público para isso. E depois é encontrar os meios de sobreviver, né, nesse mundo cão. Felizmente, a entrevista boa. Agradecer aos alunos e ao nosso entrevistado de hoje. E assim a gente termina mais um programa Checkmate, temporada Que Resenha é Essa? Agradecemos a participação do jornalista Tiago Rebolo e também dos alunos, funcionários da TVU, professores. E você de casa, fica feito convite para que você possa sempre acompanhar o programa Checkmate nas redes sociais e aqui também na telinha da TVU. A gente se vê no próximo programa. Até lá!